Existe no mercado internacional dois tipos de exames para fazer o diagnóstico de coronavírus, especificamente para a doença Covid-19. Um exame você faz a detecção do vírus. O outro exame, os outros exames, você faz a detecção dos anticorpos. Então o que tem que separar e entender que são dois tipos de exames e que fazem coisas diferentes. O primeiro que faz a pesquisa de antígeno, que é o PCR, por biologia molecular, é um teste que a gente vai discutir logo a seguir, sobre ele ser um teste padrão ouro, ele é um teste gold standard, reconhecido no mundo inteiro, e é o teste que é usado para fazer diagnóstico. O segundo teste, que a gente tem diversos deles à disposição no mundo, que é um teste para medir se o indivíduo, imunologicamente, ele formou anticorpos contra esse vírus, que é o coronavírus. Então veja, tem um teste, esse segundo grupo, que é o teste de anticorpo, um deles é o teste rápido, que em 15 minutos ficaria pronto. O segundo teste é um teste por imunização enzimático chamado ELISA, e tem um terceiro teste ainda que é por quimiluminescência. Esses dois últimos, testes de uma qualidade bem melhor do que o teste rápido. O teste rápido, o que está acontecendo no mundo inteiro? Nós estamos encontrando falsos positivos em até 60% dos casos desses testes realizados, sem se encontrado falsos negativos, na verdade. Falso positivo também tem sido encontrado em alguns casos, e isso já está divulgado pelos artigos publicados, cientificamente divulgados. O que é importante mostrar? A pesquisa do anticorpo, ela tem o valor dela, seria especificamente para ver se o indivíduo ficou imune. Então ele criou anticorpos suficiente para que não contraísse novamente essa doença. Esse teste tem uma aplicabilidade muito grande, não o teste rápido, ou por imunização enzimática ou por quimiluminescência. Ele tem uma aplicabilidade muito grande aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal da segurança, porque eles têm como se fosse um passaporte de imunidade. Eles ficariam despreocupados e poderiam transitar livremente sem se preocupar muito com se contaminar, porque eles já têm um anticorpo. Ou eles tiveram uma patologia e tiveram sintomaticamente a doença, ou então eles tiveram uma fase de ser assintomáticos e o próprio organismo acabou criando anticorpos contra o vírus. Isso é importante entender, porque em alguns momentos alguém está pensando em fazer o diagnóstico com teste rápido. O diagnóstico com teste rápido, ele tem suas vantagens, e aí eu coloco um parênteses muito grande, suas vantagens populacional. Mas o que a gente está observando no mundo inteiro não é bem isso. Tem países que simplesmente não usam mais o teste rápidos. A Espanha devolveu todos os testes rápidos que ela comprou, assim na Europa inteira está um descrédito muito grande, e não é só os testes chineses, é também outros testes fabricados por outras empresas, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A Coreia está produzindo milhares de testes e exportando para o mundo inteiro, mas está descrito que a sua sensibilidade é pequena. Então tem que ser claro quando se faz o teste rápido. Ele tem pouca sensibilidade e pode ter reações falso positivos, falso negativos num grande número e falso positivo também. É importante que todos vocês que estão me assistindo tenham essa noção do que é do que são os testes de laboratório. Então nós temos o teste que falei, o PCR, que é o teste Gold Standard, que é um teste que é realizado no material de secreção de orofaringe e nasofaringe, das duas narinas, numa posição mais aprofundada. Você tem que coletar células
para fazer a pesquisa do vírus. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é esse teste. Na verdade, ele não é um kit, ele é um teste reconhecido internacionalmente como um teste de biologia molecular, que ele já tem o seu lugar, ele já foi experimentado para HIV, ele já foi experimentado para HTLV, ele é utilizado para HIV, para HCV, para todos os tipos de vírus. Hoje a gente já consegue pesquisar através desse teste por biologia molecular. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a ter os sintomas, no primeiro, segundo dia, se fizer o teste no primeiro dia, eventualmente a gente pode ter uma carga viral pequena e esse teste dá um falso negativo. Mas aí são poucos os casos. O problema de um falso negativo para o teste do PCR é uma coleta mal feita. Uma coleta que não foi coletado as células no local em que a gente falou. Porque com essa concentração de células muito pequena, nós não vamos encontrar uma carga viral pequena também. Então, existe uma máxima, quando se fala em biologia molecular, que o lixo entra, o lixo sai. Ou seja, da forma que você coletou o material, você vai ter o teu resultado. Se ele tem uma carga viral baixa e foi mal coletado, você vai ter um resultado falso negativo, não só com uma carga baixa, mas inferior aos limites que esse teste consegue detectar. Quem está fazendo esse teste? Esse teste está sendo feito por laboratórios que já têm instalações apropriadas, têm equipamentos apropriados, tem pessoal apropriado e pessoal habilitado, que é mais importante. Habilitado não só sob um ponto de vista de educação, com doutores, PhDs, que eu acho que é muito importante sim, são pessoas que entendem o processo, não o processo simplesmente técnico. Eles entendem todo o processo da forma teórica. Porque o que é feito? Essas células, o vírus está impregnado nas células. Ele estando impregnado na célula, eu tenho que pesquisá-lo. Você vai pesquisar, ele é um RNA. Então eu tenho que fazer uma extração desse RNA, desse vírus, para, se ele estiver presente, a gente amplifica ele de uma tal forma, de uma forma exponencial, que ele possa ser medido, inclusive. No geral, hoje no mundo, a gente só está dando a presença do vírus, não está quantificando o vírus. Existe uma forma indireta que dá para até ter uma ideia da carga viral. Mas o importante é que ele dê positivo ou negativo, detectado ou não detectado. Isso é que é importante. Então ele não é um kit como o kit que vem para fazer o teste rápido. Ele é uma série de reagentes em que você, já conhecido, você tem que os primers e as sondas apropriadas para fazer a ligação com esse vírus. E a partir desse momento, ele estando presente, a gente consegue amplificá-lo para que possa ser medido no equipamento. Esse é o teste ouro, teste gold standard. Quando se fala em fazer diagnóstico de Covid-19, essa doença, o teste indicado é o teste por RT-PCR. Isso é mundial. O teste rápido pode dar uma noção, em determinado momento você pode ter algum resultado, mas ele não é 100% em nenhum momento, e isso está mais do que registrado na mídia internacional. Todo mundo tem uma preocupação nesse momento, porque se tornou uma pandemia mundial, e realmente fazer o seu teste ou não fazer. Olha, existem 3 formas que os laboratórios, especificamente o laboratório que eu comando, que é o laboratório Biovel, a gente faz esses testes, ou por indicação médica, quando o paciente tem clínica de Covid-19, quando o paciente está internado, e também aí por solicitação médica, ou então no próprio laboratório a gente tem um drive-thru, onde a pessoa que achar que ele deve fazer o teste por algum motivo, ou porque teve um amigo que
que há pouco tempo foi internado ou fez tratamento para coronavírus, ele queira fazer o teste. Está disponível também nesses casos. Existem médicos procurando o exame, existem enfermeiras procurando o exame, existem prefeituras também solicitando para que nós façamos os exames. Eu acho que tem que ter algum critério e nós temos que ter um cuidado de ter uma quantidade muito grande de exames disponíveis. O ruim, o que está acontecendo no mundo, é que nós estamos com um problema de recebimento desse material, até porque os voos para o Brasil e dentro do Brasil são em pequeno número, diferentemente do que os Estados Unidos e na China, que os voos continuam da mesma maneira como era antes dessa pandemia. Então, é bom ter essa noção disso daí. Eu acho que mais ou menos é o que eu poderia explicar nesse momento. Muito obrigado.